Que tal a gente ficar de pé ainda, levantarmos, vamos proclamar o tema da reunião desta noite e ler alguns versículos pré-selecionados para a gente ter um aperitivo do que Deus deseja falar conosco ao longo dessa reunião. Amém? Então o tema da mensagem que nós estamos desfrutando, proveniente desse livro, então o Deus presente que se oculta nos livros de Ruth e Esté. Vamos falar juntos? O Deus presente que se oculta nos livros de Ruth e Esté. Agora pegue a primeira parte desse tema, quando disser assim, nos livros diz, na sua e na minha vida. Fala para o irmão do teu lado, o tema, o Deus presente que se oculta na tua vida e na minha vida. Amém. Vamos ler Esté, o livro de Esté, capítulo 2, versículo 17. Amém. Amém. Se você não pôde estar com a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura com alguém do seu lado. Tá? Esté, capítulo 2, versículo 17. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém. Depois, capítulo 4, versículos de 14 a 17. Capítulo 4 de Esté, versículos de 14 a 17. Amém? Aleluia. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esté que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Capítulo 8, versículo 17. Só as irmãs. Capítulo 8, versículo 17. Também amém. Agora os irmãos, capítulo 9, versículo 1. Amém? 13, do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. No mesmo capítulo, as irmãs, versículo 22. Capítulo 9, versículo 22. Com os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, amém. Amém. E o derradeiro versículo, capítulo 10, versículo 3.
pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Voltem para o capítulo 9, versículo 22, vamos orar ler em pequenos grupos esse versículo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Muito bom estarmos aqui. Uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Evilásio. Eu estou fazendo uma ponte aqui em Brasília. Dia 29 regresso para a África do Sul. E no dia 6 de dezembro regresso definitivamente aqui para o Brasil. Amém? Antes de mais nada, queria agradecer as mensagens de encorajamento, de suporte, né, a recente perda que eu tive. Meu pai dormiu no Senhor, está hoje no seio de Abraão, certamente um lugar muito confortável. Amém? Descansou de suas fadigas e agora está lá com o nosso papai. O que nós vamos desfrutar hoje é a continuidade da leitura do livro O Deus Presente que se Oculta nos livros de Ruth e Esté. Acredito que nos finais de semana que precedeu os irmãos viram o Deus presente que se oculta no livro de Ruth. E hoje nós vamos então desfrutar dos capítulos 5 a 8 desse livro, que diz respeito ao tema o Deus presente que se oculta no livro de Esther. Amém? O livro de Esther é composto de 10 capítulos, e para abrir esse livro, para que nós pudéssemos desfrutá-lo, foram dedicados 4 capítulos nesse livro que os irmãos estão desfrutando. Então, isso significa que eu estou perdoado se eu não conseguir cobrir todos os assuntos que compreende os 10 capítulos da história de Esté e, consequentemente, os 4 capítulos do livro O Deus Presente que se Oculta no livro de Ruth e Esté. Amém? Já estou perdoado, né? Eu me perdoo por isso, se eu não cobrir todos os temas, mas eu acredito que o Espírito Santo certamente separou para nós aquilo que é mais relevante e imprescindível para a nossa vida da igreja. Amém? Assim como o apóstolo João disse que não caberia em todos os livros o que falar acerca do Senhor Jesus. Eu não vou dizer que eu vou conseguir fazer isso, né? Então, eu tenho aí base bíblica para trilhar por um caminho que realmente cubra o tempo que nos foi separado aqui. Bom, o livro de Esté e o contexto do livro de Esté é o contexto de cativeiro. O povo de Israel passou por um período longo de cativeiro. Nós, se tivermos que compreender, e eu creio que eu estou falando aqui para uma plateia de criteriosos que conhecem o plano de Deus, a economia de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, essa história que nós vemos documentado no livro de Esté remonta a algo que é muito importante para a nossa vida. É que o propósito de Deus, a vontade de Deus, o que Ele estabeleceu é imutável. Ele não volta atrás. Então, quando você olha para o livro de Esté e vê o povo numa condição de cativeiro, vivendo, na verdade, era cativo de cativos, porque outrora foram a grande parte da população que morava em Judá, que representava, depois do reinado de Saul, Davi e Salomão,
O reino de Israel, que era composto de 12 tribos, se dividiu em 2 tribos no início do governo de Roboão, filho de Salomão, e por uma imaturidade e ao mesmo tempo oportunismo de Jeroboão, o reino foi dividido em 2 grandes fatias. 2 tribos, Benjamim e Judá, formaram o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, ficou sob o reinado de Roboão, e as 10 tribos restantes ficou com Jeroboão e a capital em Samaria. E nesse período da realeza, muitos reis não satisfizeram a vontade de Deus. Enveredaram por caminhos tortuosos. E Deus então disciplina aquele a quem ele ama. E não foi diferente com o seu povo. De maneira que os olhos do Senhor estavam voltados para o reino de Judá. E a disciplina aplicada para eles foi levá-los cativos, para permitir serem levados cativos para o reino da Babilônia. A Babilônia era um império extenso, poderoso, de grande glória, mas que mais tarde foi subjugado pelo Império Medo-Persa. E, consequentemente, quem era cativo do Império Babilônico agora era cativo do Império Medo-Persa. Ou seja, era nada. Cativo de cativo era nada. Mas do nada, Deus suscitou uma rainha. Deus suscitou alguém, elevou alguém a tal posto, a tal status, porque Deus não abriu mão do seu povo. Então, numa condição mais vil que o povo se encontrava, Deus ainda deu sinais de que ama o seu povo e cuida do seu povo. E por que afirmamos que é o Deus presente que se oculta no livro de Esther? Porque a palavra Deus, ela não é mencionada em nenhuma vez, não tem uma ocorrência da palavra Deus no livro de Esther. Então, se não há menção do nome de Deus, ou da palavra Deus, onde ele está? Como é que todas as coisas ali aconteceram de tal maneira que o seu povo, correndo o risco de ser extinto da terra, né, era, digamos assim, uma miniatura de um holocausto, o Senhor conseguiu reverter o quadro e proteger o seu povo. Então, por isso que o melhor tema para a gente compreender esse livro é simplesmente dizer que é o Deus presente que se oculta. E se você refletir um pouco mais, você vai concordar comigo que a nossa experiência também, em diversos momentos, é assim. Parece que Deus não está ali. Parece que as coisas chegam a um ponto de dificuldade, a um nível de dificuldade que você se sente abandonado por Ele. Mas Ele está ocultamente trabalhando, fazendo o seu arranjo, para que o seu povo ganhe as lições daquela experiência, possa crescer em vida, possa amadurecer e se tornar apto para governar o mundo que há de vir. Amém? Então, essa história que é contada aqui no livro de Esther, ela é muito rica. Então, quando a gente diz que o propósito de Deus é imutável, é porque na eternidade passada o nosso Deus já havia desejado e posto no seu coração ter filhos, filhos maduros, filhos que pudessem expressá-lo nessa terra, filhos que pudessem estabelecer o seu reino nessa terra. Então, quando a Bíblia é inaugurada, ela é aberta, ela é iniciada, ela começa com a criação desse homem que Deus tanto desejou e a ele conferiu
o privilégio da comissão de governar sobre todas as coisas. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e sujeitai. Então o Senhor confiou a esse homem. No tempo, chegou ao nosso conhecimento. Mas na eternidade passada, isso já estava no coração de Deus. E quando a gente vê o desenrolar da história, mesmo quando esse homem, por 4 vezes, cai no capítulo 3 de Gênesis, sendo desobediente à palavra de Deus. Cai no capítulo 4 de Gênesis, cometendo o primeiro homicídio. Cai no capítulo 6, quando há a relação incestuosa dos anjos caídos com as filhas dos homens. Cai no capítulo 11, ao se reunir e rebelar-se completamente contra Deus, e então edificar uma torre para tornar o nome do homem célebre. Todas essas coisas, no nosso ponto de vista, deviam ser grandes motivos para Deus simplesmente virar as costas para o homem e abandoná-lo de vez. Mas Deus não fez isso. Ele teve um novo começo com Abraão, chamando-o de Ur dos Caldeus. E ali começando uma nova geração. O Senhor fez uma promessa a Abraão de que ele seria o ancestral de uma descendência que seria tão numerosa como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. De um lado nós vemos Deus se referindo aos judeus, essa geração terrena, mas de outro lado, falando de uma geração espiritual associada às estrelas, que somos nós. Os que pela fé, assim como Abraão, fomos chamados em Cristo Jesus. Amém? Então, quando a gente olha para o livro de Esther sobre esse contexto, nós concluímos que o plano de Deus é imutável. Mesmo numa condição em que Deus não é tão visível, Ele está oculto, trabalhando no seu povo. Amém? Bom, e o que fazer quando você tem apenas 50 minutos para falar de 10 capítulos e 4 capítulos, né? Então, me veio o sentimento de falar dos personagens. Eu acho que é um bom atalho para nós compreendermos o que Deus quer falar para nós à luz desse livro. No livro de Esther nós vemos 6 personagens relevantes, importantes. Por um lado, nós compreendemos a vontade de Deus e, por outro lado, compreender o sentimento de Deus quando inspirou o autor do livro de Esther a registrá-lo. O primeiro personagem é Assuero, é o rei Assuero. O segundo é a rainha Vasti. O terceiro, Mordecai. O quarto, Esther. O quinto, Hegai. E o sexto, Amã. Esses 6 personagens, tão relevantes nesse livro, abre-nos o entendimento, à luz do Novo Testamento, o que Deus quer nos alertar e o caminho que Ele deseja que nós trilhemos. Quem é Assuero? Assuero era o rei que governava 120 províncias, um rei que tinha uma extensão do seu domínio era grande e que, por sua vez, dada a sua extensão e responsabilidade do seu reino, e quando nós olhamos para as suas atitudes, para o seu comportamento dentro do livro de Esther, nós só podemos concluir que ele representa a vida da alma, o velho homem, que é movido pelo seu bom ou mau humor. Se ele está bem-humorado, ele é pacífico, é bondoso, é benevolente, mas se ele está mal-humorado, ele é severo, ele é cruel, ele é explosivo. Certamente ninguém já experimentou isso na sua vida, né? Isso aí não tem nada a ver com a gente, né? O rei Assuero.
Mas se a gente se mirar no espelho, realmente, a gente vai ver que muito da essência de Assuero está em nós. Não é verdade? Obviamente, podemos dizer que isso não é uma ação, né? Não são atitudes predominantes, prevalecentes, mas por causa do nosso pouco crescimento de vida, situações nos sobrevêm que a gente cai nessa instabilidade da nossa alma, do nosso humor, né? Quando tudo vai bem, a nossa atitude é uma, quando nem tudo vai bem, a nossa atitude é outra. Mas aleluia, porque há esperança para nós, assim como houve para o próprio Assuero. Amém? De outro lado, nós vemos a rainha Vasti, a que foi destituída do posto de rainha, porque era formosa, era bela. No ciclo de demonstração de poder, né, de governo de Assuero, ele queria coroar aquela sequência de festas que ele deu para mostrar todo o seu arsenal bélico, seu poderio. Ele queria coroar então convidando a sua esposa para mostrar o quanto ela era bela, era formosa. Mas a rainha Vasti, ela se recusou a participar do banquete promovido pelo rei Assuero, o que trouxe muito constrangimento para ele. E, consequentemente, os conselheiros ali à volta dele recomendaram que ele deveria destituir a rainha Vasti e, consequentemente, procurar uma outra esposa que pudesse representá-lo à altura, que pudesse correspondê-lo à altura. E Vasti, nesse contexto, ela representa a vaidade, o orgulho, a rebelião, porque não se submeteu a uma ordem do rei. E Vasti, de certo modo, representa o que o inimigo de Deus agiu para com Deus. Ele também se rebelou um dia. Ele foi muito capacitado por Deus, era formoso, era belo, foi considerado como o querubim da guarda, ungido. Toda a capacidade que ele tinha veio de Deus, todas as suas habilidades, todos os seus dons vieram de Deus. Mas um dia ele atribuiu a si mesmo tudo o que ele possuía. E o resultado disso foi ele não somente rebelar-se, como levar a terça parte dos anjos a se rebelar e também levar toda aquela criação que estava debaixo da sua autoridade também a se rebelar contra Deus. E o Senhor teve que agir diretamente, destituindo-o da condição de querubim da guarda ungido. E o seu nome Lúcifer, foi associado 2 apelidos: Satanás, que é adversário de Deus, e Diabo, que é o acusador dos homens. Então esse é o fim daqueles que insistem em rebelar-se, em ir contra Deus. O fim é esse: é ser deixado, é ser banido. Ó Senhor Jesus! Mordecai, parente de Esté, provavelmente seu tio ou primo, que cuidou de Esté durante a sua infância, a sua adolescência, cuidou de tal maneira que, segundo o arranjo de Deus, ele não só contribuiu para que Esté mais tarde fosse eleita rainha, como posterior a esse fato, ele cooperar para que ela pudesse influenciar o rei Assuero a proteger o povo de Deus. Então Mordecai representa os inúmeros irmãos que cuidam de nós. Certamente você está aqui porque um dia um Mordecai foi colocado na sua vida. Esse Mordecai te pregou o evangelho, te orientou, te supriu, te ajudou em todos os sentidos. Esses Mordecais, eles são imprescindíveis na vida da igreja
e na vida dos nossos irmãos e nas nossas vidas. Amém? E ele, com seus aconselhamentos, com a sua mentoria, pôde ajudar Esther. E também a própria Esther, que representa o novo homem. O novo homem, ele é consequência da morte do velho homem. Quem era Esther? Esther era parte do povo judeu, subjugado 2 vezes. Subjugado pelo Império Babilônico e subjugado pelo Império Medo-Persa. Talvez, se olhássemos para Esther sobre esse ângulo, era alguém que não valia a pena, que não teria um bom futuro. Mas quando a gente está na linha do plano de Deus, da economia de Deus, não importa a sua condição ou a minha condição, o Senhor vai nos usar. E essa Esther, ela alcançou o favor de Deus, alcançou o favor de Assuero, e de cativa, de escrava, foi elevada ao posto, ao status de rainha. E por causa dessa situação, dessa condição, ela pôde ser usada por Deus, né? E ela não chegou a esse status de qualquer maneira. Ela teve que passar por um período de embelezamento de 1 ano, separado em 2 fases. Os primeiros 6 meses com mirra e especiarias, depois mais 6 meses com outras especiarias. Embora o nome aloé não é mencionado, podemos inferir que essa era uma das especiarias que foi usada no seu período de embelezamento. E essas 2 especiarias, a mirra de um lado, na primeira fase, e o aloés na segunda fase, representam 2 experiências importantes na nossa vida cristã, que é a experiência de morte e ressurreição. Nós um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por estarmos mortos em nossos delitos e pecados, éramos imprestáveis para Deus. Mas o Senhor, com a sua rica misericórdia, por causa do seu amor, por causa da sua graça, nos alcançou. Nos tirou da morte para a vida. Então o batismo representa muito bem essa morte e ressurreição. De um lado, você imerge nas águas, representando a morte do velho homem, e submerge das águas, indicando a ressurreição. Você emerge das águas para viver como um novo homem, servindo a Deus em novidade de vida e de espírito. Então, essa rainha, ela passou por esse período de morte e ressurreição para, por um lado, ser considerada digna de ser rainha e, por outro lado, ser útil nas mãos de Deus. Amém? De outro lado também temos Hegai, que era o chefe dos eunucos, foi quem conduziu esse período de embelezamento, certamente educou Esther e as demais jovens que ali foram listadas, de como se comportar na frente do rei, de como se dirigir ao rei, de como uma pessoa com o status de rainha deveria se comportar. Então esse Hegai também representa os muitos irmãos da nossa vida, que na vida da igreja tem nos encorajado, nos ajudado a perseverar, a prosseguir, para podermos amadurecer, para sermos cada vez mais úteis nas mãos do Senhor. Amém? E por fim, temos Amã, que representa a carne. Era um agagita. Esse nome remonta a Agag, o rei dos amalequitas, que tantos problemas causou para o povo de Deus. E Deus deu uma ordem para Josué, para Moisés, que os amalequitas deveriam ser extinguidos
da terra, exterminados. E essa mesma orientação foi dada a Saul, quando rei de Israel. Então, Amã representa a carne, e o fim da carne é a cruz. Amém? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Cristo vive em mim é consequência do estou crucificado com Cristo. Se a mãe que representa a nossa carne, ela não foi enforcada na sua própria forca, ela ainda é um grande problema e um grande adversário para Deus cumprir a sua vontade em nós e por meio de nós. E assim terminam os 10 capítulos de Esther e os 4 capítulos do livro Deus Presente que se oculta. Agora podemos fazer pequenos grupos e compartilhar. Simples assim. Podemos terminar assim? Fiquem tranquilos. Eu quero falar algumas coisas ainda relacionadas a esses assuntos. Amém? Estão preparados? Sabe, irmãos, os dias que nós vivemos são dias em que Deus precisa de Esther. Quem é Esther? Quem era Esther? Era ninguém. Quem era você? Quem era eu? Ninguém. Talvez você possa ser a 5ª pessoa depois de ninguém. Eu, a 50ª pessoa, a 500ª pessoa depois de ninguém. Mas aprove a Deus olhar para nós. Ignorar a nossa hiperfragilidade, a nossa incapacidade, a nossa rebeldia, a nossa insolência e nos chamar pela sua graça. Sabe, irmãos, quando o Vinícius, compartilhou que viu aquelas pessoas no bar e disse que não é melhor do que elas, é isso mesmo, irmãos. Você olha para a experiência de Abraão, o que ele era? Ele não fez coisinhas boas para Deus chamá-lo. Deus o chamou por causa da sua misericórdia. Então, quando nós olhamos para nós, essa deve ser a consideração a fazer. Senhor, muito obrigado, porque eu não era nada, e agora o Senhor me chamou. O Senhor me fez crer, me deu condições de me arrepender, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso não é algo que nós conseguimos produzir, mas é algo que vem de Deus. Então, quando nós olhamos para Esther, olhamos para a nossa condição, não é muito diferente. E isso deve ser motivo de louvor para nós. Amém? De tal maneira que alegrar-se com a salvação não pode ser algo que ocorre a cada 20 anos, 10 anos. Diariamente nós precisamos exaltar o nosso Deus pela tremenda misericórdia que Ele usou para conosco. Sabe, irmãos, e não satisfeito com isso, de um lado posicional, o Senhor nos mudou de posição. O Senhor nos tirou da condenação eterna para a condição de receptores da vida eterna. Nós não estamos mais sob a condenação da lei, porque Cristo Jesus cumpriu todas as altíssimas exigências da lei, morrendo em nosso lugar. Então, agora, como Esther, que saiu da mais vil condição em que se encontrava, estava agora no palácio. Você e eu estamos no palácio. Mas o nosso fim não é só estar nas dependências do palácio, nas dependências comuns do palácio, gerais do palácio. O Senhor quer te levar para o mais íntimo, a mais íntima dependência do palácio onde Ele está, o Santo dos Santos, o Espírito. Para isso, Ele requer que nós desenvolvamos a nossa salvação.
em Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. Ora, se a palavra ali é desenvolver, é sinal de que nós já temos. Mas ela está no estágio inicial. Ela precisa se desenvolver. Ela precisa amadurecer. E quando isso, à medida que isso ocorre, mais da natureza desprezível que nós ainda temos, segundo a experiência, vai perdendo espaço. Uma coisa é ser tirado do Egito. A outra coisa é o Egito sair de nós. E se você acha que o mundo já não está tão presente na sua vida, olha, é uma injustiça o que Deus está fazendo com você de não ter te arrebatado ainda. Se você já está nesse status, é uma injustiça. Pode entrar com recurso no tribunal de Cristo. Ele precisa te ouvir. Mas certamente é porque nós ainda não estamos preparados. Mas precisamos desenvolver a nossa salvação. E dentre aquelas jovens, dentre aquelas virgens, uma apenas foi escolhida para ser a rainha. Nós aqui, nesse salão, tomando esse salão e os presentes como amostragem, precisamos ser, ou somos em potencial, aqueles com quem o rei pode contar. Só que eu tenho que ser verdadeiro. Nem todos irão alcançar esse status. Mas qual é o nosso desejo? É que todos sejam. Amém? A primeira afirmação é para mexer contigo. Nem todos irão. Meu Deus, será eu? Será eu? Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. É para esse objetivo. Mas a segunda afirmação, ela é para você perceber que você está no páreo. Até que todos. Amém? Até que todos cheguemos. Então, por isso, quando eu percebo dessa maneira, eu não fico mais preocupado só comigo. Eu também quero que o Dilson alcance essa condição. Quero que o Vinícius alcance essa condição. Que o Gés alcance essa condição. Que a Valquíria alcance essa condição. Amém? E daí sejamos contagiados pelo sentimento comum de levar um ao outro a reinar. Amém? Por isso que Esté, ela pôde ser útil ao Senhor. Por quê? Porque foi colocado no coração dela essa percepção. Olha, você não está aí à toa. Arsênio, você não está aqui à toa. Joana, você não está aqui à toa. O Senhor não te levou a essa condição à toa. É porque por meio de você, Ele quer salvar todo o povo. E você foi chamado para isso. De um lado, foi chamado para salvar a si mesmo, a você mesmo. Mas de outro lado, usar você como ponte para salvar outros, para preservar outros. E no universo pequeno, a sua família é esse espaço. É esse alvo inicial. A sua esposa, o seu esposo, seus filhos. É a pequena porção que o Senhor confiou a todos nós. E essa pequena porção é uma amostragem de tudo que a gente vai fazer com os demais. Tem muito tempo que eu tenho sido muito impressionado com 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 4 e 5. 1 Timóteo capítulo 3 fala das qualificações de um presbítero e também dos diáconos e diaconisas. No versículo 4 e 5 em especial, uma palavra dirigida aos presbíteros, aos potenciais presbíteros. Daí ele diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito.
Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Perceba bem essa ordem. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, onde começa o cuidado com a igreja de Deus? No cuidado ou no governo da própria casa. Se eu sou um fracasso em casa, eu replicarei esse fracasso na igreja. Então eu preciso fazer o meu estágio bem feito em casa para ter condições, ferramentas para ter sucesso no cuidado com a igreja. Então não é da igreja, ou seja, digamos assim, dessa vida de reuniões para a casa. É de casa para a vida de reuniões. Entende, amados? Isso aqui tem me chamado muita atenção. A gente brinca, né? A irmã chegou para o irmão responsável da localidade dela e perguntou: eu queria morar aqui no local. Daí o irmão pergunta: mas por quê? Não, porque meu marido aqui ele é bom, ele é maravilhoso e tal. Então isso aqui, essa história é para contar o quanto frequente e talvez constantemente sejamos hipócritas. Essa história é para dizer isso. Não sejamos hipócritas. O que é ser hipócrita? É fantasiar aqui uma espiritualidade, mas chegar em casa, você se despe dessa espiritualidade e vive uma vida natural. Onde não há respeito com os filhos, não há consideração com a esposa e vice-versa. Então o Senhor está nos trazendo, irmãos, para a realidade. O Senhor quer nos trazer para a realidade. Então esse embelezamento aqui começa lá em casa. O meu sucesso na vida de reuniões, na minha lida com os irmãos, começa em casa. E é verdade. Eu me lembro que uma certa ocasião, eu era solteiro, aí eu vi os irmãos casados chegando atrasados na reunião. Na minha mente eu montava meu júri ali, meu tribunal e... Aí um belo dia eu casei. Aí eu percebi que cabelos longos têm um preço. Demora um tempo, escova, tem que secar e tal. Aí no status de casado agora, já podendo jogar futebol com o time dos casados, vem a época que você também questiona os filhos dos irmãos. Que filho do irmão. Brincadeira, aquele filho do irmão. O filho da irmã, o filho do irmão. Aí você tem filhos. Aí você vê que agora você também é o filho do irmão. Você tem o filho do irmão. E aí você começa a ver que as coisas, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Eu me lembro uma vez que eu estava passando aqui, um irmão muitíssimo respeitado, tem uma altíssima consideração por esse irmão. Chegou para mim aos prantos, pegou no meu ombro e disse assim: eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo pai de família, eu sou um péssimo marido. E acabou. Eu falei: meu Deus, se esse irmão é isso, o que eu sou? Se esse irmão se sente assim... E alguns meses atrás, eu me lembrei dessa história e estava fazendo a mesma coisa. Eu sou uma tragédia. Eu não presto para nada. E eu vi que isso é muito bom, irmãos, às vezes a gente chegar a esse ponto. Porque é da morte que vem a ressurreição. Às vezes você passa situações com os filhos que te faz chegar a ter essa sensação. Mas isso é muito bom porque é um trabalho de desconstrução para construção. Então não fique triste se você ainda não passou, ou se você já passou, ou se você está passando por essa fase de desconstrução. Mas saiba, tem um fim proveitoso.
Se você for sábio, você vai usar esse momento para o teu crescimento de vida e para mudança de percepção na lida com a família. Amém? Deus sempre vai fazer isso. Ele vai te dar uma porção pequena, visando uma porção maior. Vamos ver esse princípio lendo 2 textos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Ou melhor, 28. Capítulo 1, versículo 28, perdão. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quem não achou, diz misericórdia. Gênesis 1, 28. Amém? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O desejo de Deus, a comissão de Deus para esse casal é toda a terra. Amém? Você consegue vislumbrar isso no texto ou não? Dominai sobre os peixes, ou melhor, enchei a terra, sujeitai-a. Esse aí é a terra. Toda a terra foi dado ao homem, toda a terra foi dada ao homem para este governar. Amém? Então esse é o desejo geral de Deus. É a meta de Deus. Mas não começou com toda a terra. Gênesis 2,15. O que diz aí? O Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para eu guardar. Ué, não era toda a terra? Mas agora ele deu o quê? O jardim. A meta é toda a terra. Mas primeiro vamos ensaiar isso aqui num espaço menor, que é o jardim. O Senhor confiou ao Flávio e à Carla toda a terra. Mas chegou para o Flávio e diz assim, ó, agora pega esses 4 aqui, você incluído, e faz um ensaio. Se você tiver sucesso nessa casa, você vai estar apto para toda a terra. Então, amigo, amiga, preste atenção. Se você fracassa em casa, não espere fazer milagre em toda a terra. A sua casa é a amostragem primeva de Deus para te confiar o reino. Amém? Então, certamente a educação que Esther recebeu de Mordecai fez a diferença quando rainha e esposa do rei Assuero. Entende, amados? Então ele te põe sobre o pouco para te dar o todo, o muito. Amém? Não dá vontade de correr para casa e começar tudo de novo? Isso é importante. De outro lado, nós temos uma rainha Esté que é jovem. Ela não sabe de tudo. Talvez até tenha tentado se esquivar da responsabilidade que era dela de salvar o povo. Mas precisou de um Mordecai para perceber isso. Então agora uma palavra para os jovens. Principalmente para os adolescentes e os na fase já de adultos, jovens. Você não sabe de tudo. Coloque isso na cabeça. Você não sabe de tudo. Parece que você sabe de tudo. Os hormônios dizem que você sabe de tudo. O jornal, a internet diz, dá a sensação de que você sabe de tudo. Mas eu quero te dizer, eu também já tive 17, 18 anos. Vai por mim. A gente não sabe nada. A gente precisa das cãs dos mais velhos, das experiências de fracasso
dos mais velhos, que já trilharam aquele caminho, mapearam para nós os buracos, que já colocou no GPS lá para nós, ó, quando chegar nesse lugar, diminui a velocidade, porque a curva é acentuada. Então, jovem, adolescente, não pense que você sabe alguma coisa. Você precisa dos mais velhos. Precisa sentar, mira em alguém que possa te dar contribuição e vá em busca de ajuda. Eu me lembro dos meus conflitos. Eu podia contar com determinados irmãos para desabafar, para confessar pecados. Eu vou contar uma para você, jovem, adolescente. Eu fui para a conferência de jovens. Eu me lembro que eu fazia um estágio no Banco do Brasil. E conferência de jovens, pá, queimando, pegando fogo e tal. Agora vai, agora vai. Eu dizia, agora vai. Então a gente saía da estância de tarde, no domingo à tarde, e chegava aqui em Brasília de madrugada. Então, de madrugada eu já tinha que estar preparado e ir para o estágio. Eu tô lá ali pegando fogo e tal, aí entro no ônibus, lá vem aquela senhorita. E os meus olhos não conseguiam desviar. Não é possível. Acabei de chegar da conferência, cara. Como é que isso acontece comigo? Mas não é possível. Eu quero morrer, porque... Mas eu me lembro que eu fui em busca de ajuda. Eu falei, irmão, não é possível, isso não é normal. É normal. Não pode ser. Pode ser. Porque se não fosse normal e se não pudesse ser, não existiria o sangue para isso. Ah, tem o sangue? Tem o sangue. Só que você aplica o sangue, mas não pensa que o sangue é para a tua satisfação. Quem vai ver o sangue é que vai se satisfazer. E é Deus que se satisfaz. Porque às vezes eu aplicava o sangue e ficava triste. Certamente isso não ocorre com vocês, né, jovens? Vocês são tiram de letra, né? Aí aplicava o sangue, exigia do sangue uma sensação de alegria. Não, se Deus me perdoou, eu quero estar alegre, eu quero estar sorridente, eu quero... Mas não vinha isso. Daí, essa palavra me acalentou. O sangue é para satisfação de Deus. Do outro lado da porta, fica o cara temendo e crendo que o sangue vai proteger ele do anjo destruidor. Então, quando você aplicar o sangue, jovem, não exija de você qualquer outra sensação, senão a fé de que Deus é capaz de perdoar. Amém? E de que, à medida que você crescer, você vai pecar menos. Tá? Fala assim, eu vou pecar menos. Você não vai parar de pecar. Vai pecar menos. E à medida que você vai crescendo, vai amadurecendo, vai pecar menos ainda. E os níveis de testes serão diferentes. Mas há esperança para você. Porque eu estou aqui. Feio que dói, mas casei. Às vezes fica complexada, eu estou me sentindo gorda, aí põe a mão na boca para ficar magra. Faça isso. Essa barriga aqui já foi tanquinho. Hoje está difícil de reverter o quadro. Mas há esperança para você. Nesse salão aqui, a pessoa mais feia sou eu. E eu casei. Fique tranquila, irmã. Fique tranquilo, irmão. O Senhor já separou para você alguém. Você crê nisso ou não? Parece que alguns dizem, eu creio, mas parece que é daqui a 100 anos. Não, calma, não é assim. Fiquem tranquilos. Esté estava lá na dela. Ela jamais passou pela cabeça dela que ela ia ser rainha. Mas ela foi. Amém? Para alguns, eu vejo assim.
Uma vez eu, refletindo, considerando, falei, rapaz, eu queria ser levado logo pelo Senhor, dado os sofrimentos do momento. O Senhor só viveu aqui 33 anos e meio, aproximadamente. Tá bom demais. Mas o Senhor precisou de 33 anos e meio. Eu e você, talvez precisamos de mais. Essa foi a resposta que a vozinha lá no meu interior me devolveu. Você precisa de mais tempo, filho. Não é assim, não. Pensa que é fácil assim? Não. Você é outra história. Então, amados, há tempo para tudo. Então, jovem, não pensa que você sabe tudo. Precisamos dos Mordecais. Precisamos dos Egais na vida da igreja. Se você não teve oportunidade de se abrir ainda, procure alguém, né? Peça ajuda. Eu fiz isso. E isso me rendeu grandes, digamos assim, grandes vitórias. Porque quando você se aproxima, você olha para determinado irmão, você pensa, não, ele é Deus. Esse cara aí é Deus. Mas nunca sabe que ele, como é que diz, tem uma piada, uma história que diz assim, o pessoal só olha para a cerveja que eu bebo, mas nunca olha para os meus tombos, né? Então é uma história assim, né? Ninguém olha para os tombos que esse irmão levou, as dificuldades pelas quais ele passou, e o Senhor honrou, o Senhor fez ele superar determinadas situações e sentar para ter comunhão, olha, é de grande ajuda. Hoje eu fui visitar o irmão Alencar, né? Olhando para aquelas cãs dele, quantas vezes não foi ajudado por aquele irmão? Então, não despreze os irmãos mais velhos que estão na sua cidade e que podem enriquecer e trazer grande ajuda de crescimento de vida para você. Amém? Aleluia. Eu vou ficar por aqui. Jesus é o Senhor. Amém.